Olha só, São Miguel, no Alto Oeste Potiguar, é uma das 8 cidades potiguares que enfrentam um colapso no abastecimento de água. Boa parte da população chega a ficar mais de uma semana sem receber nada nas torneiras. O volume de água tem diminuído drasticamente. Não tem água para nada. Tanto que hoje a gente percebe que esses grandes centros urbanos, eles estão buscando água cada vez em distâncias maiores. Governador Geraldo Alckmin afirma que projeto de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para a Cantareira deve ser aprovado pela presidente Dilma. Fica emburrecido, não fica mesmo, né? Porque a água é bonita, né? Para movimentar tudo, os negócios de força, aquietando lá, né? Mas assim agora tá desse jeito. Aqui era tudo coberto aqui de água, até próximo do quiosque. Aqui a gente chamava de prainha, né? Então, todo final de semana enchia de turista aqui na cidade, né? A gente tinha um turista de um dia, né, que ficava na cidade. E, então, toda essa orla aqui, né, toda a margem da represa, ficava cheia de pessoas, cheia de turistas aqui. Aí o pessoal vinha final de semana para pescar, para nadar, para pular da ponte, para andar de caiaque. Esse evento de seca está acontecendo de 2013 para 2014, praticamente 2 anos que vem se agravando, e as perspectivas para 2015 não são muito boas, porque se você considerar aí as principais bacias hidrográficas e que abastece 80% da população do Brasil, essas bacias em geral, desde o começo do ano até agora, elas receberam menos do que 50% de precipitação do que era o previsto para o período, em termos de média de longo período. Em 92 teve o Campeonato Brasileiro de Canoagem, então tinha atletas do Brasil todo representando cada estado aqui em Redenção. Como o reservatório foi abaixando cada vez mais, daí acabou tudo isso, né? Acabou-se os turistas e acabou os atletas também, que Redenção teve bastante atleta aqui. Com essas questões como racionamento, racionalização de uso, elas precisam continuar. E mesmo que houvesse uma demanda de água suficiente, isso precisa continuar. É muito difícil você chegar e você aprender nas escolas jeitos de se economizar água, né? Eu lembro que isso se fazia só quando eu era criança, no Dia Mundial da Água, não o ano inteiro. E eu acho que isso devia ser uma coisa que devia ser colocada nas disciplinas, porque é desde criança que você aprende que a água é um recurso importante e é esgotável. Que aumentar o plantio de árvores garante a produção de água, isso já é certo. Porque veja, se pensarmos na questão das mudanças climáticas globais, o que está se prevendo é o seguinte: secas, até 2025, mais de 1.800.000 pessoas não teriam acesso à água, se continuar essas questões de seca. E por outro lado, quando chove, escoamento rápido com inundação. Por quê? Porque não tem vegetação para segurar a água na bacia. Ela simplesmente cai e vai embora. Quer dizer, você mudou a superfície do solo, é o que acontece em São Paulo. Mais de 4.000 quilômetros de rios e córregos foram aterrados na Grande São Paulo. E com isso a gente tem o quê? Essas chuvas que caem rapidamente vão embora da Grande São Paulo e na época de inverno, na época de estiagem, a gente não tem uma quantidade de água que poderia ser uma esponja nessas várzeas, nessas beiras desses cursos d'água. Se você tem uma nascente exposta ao sol direto,
a evaporação é muito grande. Então você precisa de ter as árvores nativas, né, principalmente, protegendo esses olhos d'água, essas nascentes, essas minas d'água, para que elas ao longo do ano vão doando água, vão fornecendo água para os córregozinhos próximos, e da mesma forma a mata ciliar, que é aquela vegetação ao longo dos rios, na beira dos rios, né, nas margens dos rios. Se não tem quase vegetação para segurar a água, ela chega rápido nas áreas mais baixas, por exemplo no Tietê, e vai embora. Ela não permanece. Então, o modo de permanecer é como? Fazer com que ela se infiltre no solo, atinja os aquíferos e dos aquíferos atinja os cursos d'água e as nascentes, de modo que você tem uma vazão maior, inclusive na época da seca. Então você pega a área que era de ampliação urbana e se torna área urbana, e aquela área que era rural passa a ser de ampliação urbana. E agora, com o aspecto da região metropolitana, muitas empresas têm vindo de São Paulo com a ideia de que, por ser região metropolitana, nós podemos adotar o mesmo modelo que fazemos em São Paulo para cá. E isso vai, se isso continua, vai alterar profundamente a paisagem e os problemas ambientais só vão se agravar aqui na região. Nós precisamos fazer a lição de casa. Uma das coisas importantes que aí entra a questão governamental, acho que é muito importante isso, é a questão de você implantar mecanismos de pagamento de serviços ambientais, mas da forma mais simplificada possível. Não é uma questão de fiscalizar o sujeito que não tem uma mata ciliar ou que não tem uma reserva legal e ir lá e querer multar ele. Não, é trazer ele para o lado da produção de água, né, e ajudá-lo a constituir uma área que possa produzir água, porque essa água que ele produz lá no campo, o agricultor, por exemplo, ele vai abastecer a gente na cidade. Então essa é uma política importante de acontecer. Se você quiser fazer preservação de nascentes, de matas ciliares, que é aquelas matas ao longo dos rios, você precisa contar com o apoio dos agricultores. Eles são fundamentais nessa estratégia. E para isso eles têm que ser compensados. Então eles têm que ser incentivados, seja financeiramente ou com programas próprios para doar para eles morões, cercas e tudo. Eles precisam de certa forma não pagar essa conta. Essa conta tem que ser pago pelo poder público ou pelas grandes empresas que possam ajudar na recuperação. Aquele sujeito que está lá no alto da serra, produzindo água em quantidade e qualidade e que a vida inteira não ganhou nada com aquela mata que ele teve, é preciso que o sujeito que está lá na cidade, abrindo a torneira com água em quantidade e qualidade, pague na sua conta um pequeno valor que vai simplesmente ajudar o homem do campo a manter aquela mata preservada em quantidade e qualidade de água. O mundo tem feito isso, o Brasil já tem algumas iniciativas chamadas pagamento por serviços ambientais. É preciso que na zona rural a gente produza alimentos, sim, produza todo tipo de agricultura e agropecuária, mas também passe a produzir água. Então, na cultura dos antigos, derrubar árvore para formar pasto era uma coisa correta, independente do lugar, era na beira do rio, era no alto dos morros, mas isso está mudando, essa cultura está, aos poucos, ela está ganhando uma outra dimensão. As novas gerações já estão entendendo que precisa de ter um ambiente harmonioso. Sou otimista e acredito que a gente consiga reverter. As nossas populações, a juventude, a criançada já tem vindo com um chip da sustentabilidade, ou seja, já tem vindo com uma consciência de que o planeta é finito, os recursos naturais são finitos. O valor da água é um valor que não dá para precificar, por um motivo. Tem aquela água que a gente toma banho, que a gente escova o dente, que a gente faz a comida, mas tem a água nessa camisa, tem a água no meu sapato, tem a água no carro que a gente usa. Porque quando você fala em crise energética, você está falando de água. Quando você fala de crise de alimento, é porque não tem água para produzir alimento. Então, tudo passa pela questão da água. Tudo isso foi feito para nós
Deus deixou isso aí como presente, nós temos que cuidar bem. Você vai poder deixar a água como presente para as próximas gerações. O meu sonho é ver aqui para sempre cheio de água. A água que você está bebendo hoje provavelmente vai passar na boca de uma outra pessoa algum dia, né? E assim, é a água que já passou por você. É uma água que dá vida.